Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, abra sua Bíblia, caminhe comigo. O texto nos diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na aldeia de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e como se encontrava Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, estão em desprezo. Os muros da cidade estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei e me chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Então ele conclui: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, diz Neemias, ele era copeiro do rei. Muito bem. Vamos orar? Olha que bênção, a Patrícia assistindo lá do Egito. Ah, que coisa boa. Que bênção, Patrícia. Deus te abençoe no nome de Jesus. Devocional Diário Internacional, irmãos. Maravilha. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Nós agradecemos a Ti a benesse de podermos nos assentar ao redor da Tua palavra, para juntos nos encorajarmos e crescermos em graça e conhecimento. Por favor, Senhor, nos seja propício hoje pela manhã, conforme a Tua maravilhosa vontade fala ao nosso coração, porque foi para ouvir a Tua voz que nós nos reunimos aqui. Que o Senhor seja misericordioso, Senhor, e trate conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amando e servindo. Amando e servindo. Estamos iniciando o nosso devocional diário. Vocês me acompanham aqui pelo chat, do nosso bate-papo. E enquanto nós estamos aqui na introdução do nosso breve devocionário, meus irmãos, falem para mim, quais as impressões de vocês com a 26ª edição da Consciência Cristã? O que acharam desse ano, desse tema, no poder do Espírito? Da Feira do Livro, das aulas, dos seminários, dos painéis, das plenárias. O que acharam? Foi um tempo bom? Foi um momento de crescimento? O que vocês dizem? Eu, particularmente, vivi experiências extraordinárias, conversei com muitos irmãos queridos das mais variadas regiões do Brasil, ouvi ministrações poderosas. Foi um tempo muito bom. Tempo muito bom. E eu espero que o nosso devocional seja um reflexo de tudo isso. Eu espero que nós possamos continuar crescendo aqui nesse projeto que tem abençoado tantas vidas e que, assim como aquelas reuniões, assim como aqueles ajuntamentos foram tão preciosos, que da mesma forma o Senhor se compadeça de nós e nos visite nos devocionais para continuar falando ao nosso coração, não é?
A Tânia disse que está grata a Deus, a Ana da mesma forma, o Silvio disse que foi um momento ímpar, a Dulce falou que foi maravilhoso, a Janaína da mesma forma, a Janaína quer uma Felic online, eu quero também. A Marilene está dizendo que foi na abertura. E me viu porque você não foi falar comigo e com a Raíssa, Marilene. Ah, a Edileuza usou uma frase que eu gosto muito. A Edileuza falou assim: foi um tempo precioso. Muito bem, Edileuza. Muito bem. A Lana falou que foi um tempo de aprendizado. Muito bem, foi tudo isso mesmo, irmãos. Para a glória do Senhor. Então vamos lá. Pensando um pouquinho, Neemias capítulo 1, nós estamos pensando sobre o tema amando e servindo. Mas antes de nós iniciarmos, falou comigo, Marilene. Muito bem, muito bem. Muito bem, Marilene. Eu gostaria de construir um contexto com vocês, irmãos. Ah, o que levou o povo a estar lá na Babilônia? Por que é que Neemias, essa altura, era um escravo doméstico, não mais os babilônicos, mas os persas? O que Neemias estava fazendo ali? O que outros judeus o estavam? Por que Jerusalém estava destruída? Portas queimadas, muralhas derrubadas. O que houve? O que houve, irmãos? Olha só. Olá, Geniele, bom dia. Vou falar para a Raíssa que você estava aqui, viu? Irmãos, olha só. Após a morte de Salomão, houve aquilo que nós falamos de divisão do reino. Nós sabemos que Israel, ela era um povo formado por 12 tribos. Com a morte de Salomão, essas tribos se dividiram. 10 ficaram mais ao norte, 2 ficaram mais ao sul. As tribos que ficaram mais ao norte constituíram como capital a Samaria. As 2 tribos, Judá e Benjamim, que ficaram mais ao sul, constituíram como capital Jerusalém. Então, após a morte de Salomão, nós tínhamos 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Por cerca de 200 anos, esses 2 reinos digladiaram-se entre si. Eles brigavam, eles lutavam entre si. E ao longo de todo esse período, Deus esteve levantando profetas para tentar dissuadir o povo dessa loucura, para tentar fazer com que eles voltassem a se unir. Só que isso não foi possível. O fato é que, 200 anos após a separação, as tribos do norte foram invadidas pelos assírios. Isso aconteceu no ano 722 a.C., e eles foram levados cativos para a Síria, onde finalmente desapareceram. Pois bem, após o desaparecimento das tribos do norte, cerca de 100 anos se passaram. Após a invasão de Samaria, 100 anos, um século, irmãos, transcorreu. Aquelas 2 tribos que permaneceram na região mais ao sul, elas podiam ter aprendido com o exemplo dos seus irmãos que viviam mais ao norte. Elas poderiam ter aprendido que com Deus não se brinca, que nós devemos nos afastar da idolatria, que a idolatria é perigosa. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, porque as tribos que viviam mais ao sul também permaneceram em idolatria. Olhem só, Deus esteve levantando profetas como Elias e Eliseu para profetizar mais ao norte, assim como Deus esteve levantando profetas como Abacuque e Jeremias para profetizar mais ao sul. Contudo, assim como Elias e Eliseu não lograram êxito em fazer com que as tribos do norte se afastassem da idolatria, Jeremias e Abacuque, da mesma forma, também não lograram êxito em fazer com que as regiões que estavam mais ao sul, as tribos do sul se afastassem da idolatria. De modo que, assim como Deus permitiu que os assírios invadissem a região norte, agora, 100 anos depois, Deus permitiu que os babilônicos invadissem a região sul. Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém. A invasão de Jerusalém aconteceu no final do 7º século. Há doutrinadores que sugerem um ano 605 a.C. E vocês sabem que, por ocasião dessa invasão, Jerusalém foi saqueada. Posteriormente, nas invasões seguintes, foram 3 no total. Os tesouros do templo do Senhor foram levados para a Babilônia, as muralhas foram destruídas, as portas foram queimadas, e Jerusalém ficou em um estado de desolação, em um estado de completa ruína.
Ao que parece, na primeira leva desses irmãos para a Babilônia, um grupo de adolescentes também foi levado, junto com os filhos dos nobres, junto com a aristocracia, junto com aqueles mais poderosos. Nós encontramos isso no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Daniel nos diz que Nabucodonosor levou para a Babilônia a linhagem real, os filhos dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, enfim. O desejo de Nabucodonosor era fazer com que aqueles que reuniam condições reais, de linhagem, de estrutura, de sabedoria, de conhecimento, aqueles que seriam a próxima geração dos líderes de Israel. O desejo de Nabucodonosor era afastar aqueles jovens de tal forma, tanto da presença de Deus, como dos seus ideais, dos seus princípios, de modo que não houvesse mais ninguém que reunisse as condições necessárias para reconstruir Jerusalém. Nabucodonosor queria destruir de uma vez por todas a herança do Senhor. Só que nós sabemos, irmãos, que Deus jamais permitiria que algo assim acontecesse. E como Deus se utilizou de pessoas para preservar o seu povo na Babilônia? Ora, Deus se utilizou daquilo que nós chamamos de remanescente fiel. Eu me refiro a Daniel e aos seus 3 amigos que profetizaram na corte, que profetizaram no palácio, e a Ezequiel, que, à semelhança deles, homem de Deus, esteve profetizando não na corte, mas no meio do povo, às margens do rio da Babilônia, às margens do rio Quebar. Após 70 anos, para que se cumprisse a profecia do profeta Jeremias, Jeremias 25:11, o 5º rei da dinastia neobabilônica, um homem chamado Belsazar, livro do profeta Daniel, capítulo 5. Belsazar resolveu oferecer uma festa, um verdadeiro bacanal. E quando Belsazar já estava alto do vinho, ele deu ordens para que os utensílios do templo sagrado do Senhor fossem trazidos. Belsazar queria desmoralizar de vez o povo do Senhor e ele começou a tomar bebida forte naqueles utensílios. E no momento, irmãos, em que Belsazar tomava bebida forte nos utensílios sagrados do Senhor, aquela mão misteriosa apareceu e escreveu, né? Mene, mene, tekel, parsim. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Pois bem, quando isso aconteceu, naquela mesma noite, perceba, irmãos, que coisa preciosa. Naquela mesma noite, para que se cumprisse a profecia de Isaías capítulo 44, versículo 28, Ciro, o persa, desviou um dos canais que regavam os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo, invadiu o palácio e em uma noite, a Babilônia caiu. Uma vez que a Babilônia caiu, o povo do Senhor apresentou os livros da lei a Ciro, as profecias que diziam respeito a ele, à vida dele. E Ciro permitiu que os povos, e dentre eles os judeus, pudessem voltar para casa. De modo que os nossos irmãos judeus voltaram para casa em 3 levas. Olha que interessante, irmãos. Eles foram para a Babilônia em 3 levas e voltaram da Babilônia para Israel em 3 levas. Uma primeira leva aconteceu com Zorobabel, que era um príncipe da linhagem de Davi. Uma segunda leva aconteceu com Esdras. E uma terceira leva aconteceu com o personagem que nós estamos estudando hoje, com Neemias. Pois bem, esse é o contexto. Mas antes de Neemias voltar para casa, o que foi que aconteceu? Nós já aprendemos o que foi que levou o povo para a Babilônia, as consequências desse pecado, como Jerusalém ficou após as consequências sofridas pelo povo. E agora o povo finalmente está voltando para casa, né? O povo está vivendo o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então ficamos como quem sonha. Logo a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, porque entre as nações se diziam:
Grandes coisas fez o Senhor por eles e por isso eles estão alegres. Ora, quem não estaria? O povo estava voltando para casa. Deus estava fazendo um milagre extraordinário. Mas antes de Neemias se tornar esse grande general, digamos assim, que marchava à cabeça do povo do Senhor, que liderava uma das viagens de retorno até a cidade do grande rei. O que aconteceu? Ora, esse é o cerne do nosso breve devocional de hoje, tá bom? Estudar o que aconteceu no coração de Neemias, para que ele pudesse se envolver com essas coisas. Para que Neemias fizesse a diferença, irmãos, com aquilo que ele tinha. 12 anos após a chegada de Esdras, Neemias se encontrava ainda na província da Babilônia, só que sob a liderança dos persas. Neemias se encontrava não na cidade de Babilônia, ele se encontrava agora na fortaleza de Suzã. E Neemias estava preocupado em saber como se encontravam os seus irmãos. O texto nos diz que Anani, um dos irmãos de Neemias, Neemias capítulo 1, versículo 2, retornou da região de Judá. E Neemias, que era um escravo doméstico, Neemias que era, àquela altura, o copeiro do rei, e que não tinha por que se preocupar com isso, levando em consideração a sua linhagem, levando em consideração seu cargo, levando em consideração a vida boa que ele tinha naquele momento. Porque Neemias era um homem de confiança de Ciro. Neemias era o copeiro dele, Neemias colocava o copo na mão do rei, Neemias provava aquilo que o rei haveria de comer antes do rei. Vocês sabem que não é incomum que o monarca seja envenenado. Então Neemias era esse homem de confiança. Ciro se alimentava todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, confiando em Neemias, sabendo que Neemias estava ali para protegê-lo, que aquele alimento era saudável. Portanto, Neemias possuía recursos, Neemias possuía um salário badalado, morava lá, quem sabe, numa casa fortalecida. Tudo estava muito bem. Do ponto de vista humano, preste atenção, irmãos, olha só, esse é o primeiro momento, olhe para o pastor. Primeiro momento, olhe para o pastor de hoje. Do ponto de vista humano, Neemias não tinha com o que se preocupar. A vida de Neemias estava muito bem, Neemias tinha um cargo muito bom, Neemias estava na corte, Neemias era do círculo mais íntimo do rei, Neemias estava em contato com o homem mais poderoso do mundo todos os dias. Mas ainda assim, Neemias se importa. E esse é o cerne do nosso devocional. Primeiro momento, olhe para o pastor de hoje. O que nós aprendemos com isso? Quem ama, se importa. Quem ama, se importa. Diga para o seu coração, meu irmão, hoje pela manhã. Quem ama, se importa. Quem ama, se importa. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.